Você ligado na Globo, segunda-feira de futebol. Seleção brasileira em campo aqui no Recife, na capital pernambucana, no estádio do Arruda, o estádio do Santa Cruz. O torcedor do Recife costuma ter uma recepção muito calorosa com a seleção brasileira, no momento em que os reservas do Brasil já começam a sair do vestiário e vêm aqui para o túnel, e aí o torcedor pernambucano, o torcedor brasileiro recebendo a seleção. O Brasil enfrenta a China. A seleção da China não é das mais tradicionais do cenário internacional, muito longe disso, mas a seleção chinesa em amistosos tem até conseguido alguns desempenhos interessantes. Perdeu da Suécia e da Espanha, por exemplo, por apenas 1-0. Mas na hora do jogo oficial já está eliminada da Copa do Mundo. De toda maneira, é mais um teste para a seleção. Como todos sabem, o Brasil vai buscando um time, para alguns ainda com atraso, o trabalho do Mano Menezes, mas a seleção chinesa tem o seu torcedor presente aqui no estádio, é uma grande comunidade chinesa também no Brasil, e a gente vai acompanhar. A seleção brasileira, primeiro, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o mundo chegou outro dia a 7 bilhões de habitantes, mas não tem Casagrande reconhecidamente uma grande força no futebol. Agora, a seleção brasileira, mais do que o adversário, tem... Pois não, Tino? Rapidinho, ouvir aqui o técnico da seleção brasileira. Qual a importância, a seu ver, dessa partida, a última no ano em que o Brasil terá, no Brasil, a sua força máxima, todos os seus principais jogadores diante da torcida? É o nosso segundo jogo numa sequência e a gente precisa melhorar em relação ao jogo anterior e aproveitar as oportunidades que temos e fazer um jogo ao nível daquilo que o torcedor está esperando. A gente viu a seleção agora no hino, abraçada, num gesto diferente do habitual. Foi algo combinado entre vocês? Foi espontâneo ali dos jogadores? Não, foi espontâneo dos jogadores. E lembra, de certa forma, Kleber, 93, quando a seleção aqui também no Recife deu a volta por cima nas eliminatórias, entrando de mãos dadas, né? Exato. Dessa vez, os jogadores ouviram o hino abraçado. Fez um jogo difícil lá em São Paulo mesmo, contra o Equador, e aí aqui os jogadores entraram em campo com as mãos dadas, agora eles se abraçaram na execução do hino nacional. Vamos confirmar as duas escalações? Nós temos aí o Gao Lin, capitão da China, o Davi Luiz, capitão do Brasil. Vamos confirmar as escalações para depois a gente conversar com o Casagrande. O Brasil tem Diego Alves no gol número 1, na defesa número 2, Daniel Alves, 3, Dedé, 4, Davi Luiz e número 6, Marcelo. Esse é o time do Brasil. No meio-campo é Rômulo com a camisa 5, o 8 é o Ramírez e o número 10, o Oscar. E a única mudança acontece no ataque do Brasil, como disse o Tino, a entrada do Hulk. Ele vai jogar no ataque com a camisa número 20, o ataque tem Lucas número 7, Hulk número 20 e Neymar número 11. Esse é o time do técnico Mano Menezes. A China já eliminada da Copa do Mundo, a China não vai participar do Mundial de 2014 no Brasil. A seleção chinesa está assim escalado. O goleiro é Zheng, número 1, na defesa 4, Peng Zhao, os dois zagueiros 13, Liu e número 24, Yu, e com a camisa 16, o Tang pela esquerda. Uma linha de 4 jogadores no meio do campo, Shuri Zhao, número 7, Lu, 19, Jiang Liu, número 17 e o Hao, número 8. Gao Lin, o principal jogador da equipe, número 18, e o Zhu, número 25. O técnico é conhecidíssimo. José Camacho, o técnico espanhol, foi titular do Real Madrid, da seleção da Espanha, foi técnico, inclusive, da seleção espanhola. Agora, Casa, mais do que o adversário, a seleção brasileira tem um compromisso com ela mesmo, né? Lógico, tem um compromisso com ela mesma. Aquilo que o Mano falou, perfeitamente. Tem que colocar em prática, jogar melhor, apresentar um futebol de acordo com o que a torcida está esperando, apresentar um futebol de acordo com o tempo de treinamento que ele já está tendo, já de 2 anos aí, junto com a seleção brasileira. Então a seleção tem que jogar um bom futebol. Vamos ver se ela consegue, inclusive com a entrada do Hulk no time como titular. O trio de arbitragem vem do Uruguai. Apita o jogo Roberto Silveira, do Uruguai, com Miguel Ángel Nievas e Nicolás Taran, também uruguaios, como assistentes. De olho neles, Arnaldo César Coelho. O Roberto tem 41 anos, é conhecido, apitou Copa Libertadores, vários jogos, mas o jogo que marcou a sua carreira foi o jogo Colo-Colo e Santos, na Vila Belmiro, pela Libertadores do ano passado, que ele expulsou 5. Inclusive expulsou o Neymar depois de um gol, por ter colocado uma máscara, era o segundo amarelo. Uma máscara do próprio Neymar. Exatamente. Quer dizer, o jogador de futebol fica marcado pelo golaço, o juiz é pelos 5 que ele expulsou no jogo? Exatamente. Conversei com ele, está um pouco gripado, provavelmente não esteja 100% do seu preparo físico, mas a gente espera que o jogo seja tranquilo, porque o time da China é muito disciplinado.
Um minuto de silêncio em homenagem a Milton Teixeira, ex-presidente do Santos, e a Alcir Lacerda, fotógrafo aqui de Pernambuco. Os homenageados naquele minuto de silêncio que você viu, ex-presidente Milton Teixeira, pai de Marcelo Teixeira, que também foi presidente do Santos, um dos homenageados neste minuto de silêncio aqui no Mundão do Arruda. Tudo pronto, todo de vermelho o time chinês, a seleção brasileira com o seu uniforme tradicional, a sua camisa amarela, o calção azul, a meia branca. A seleção do Brasil vai dar a saída, a bola vai rolar aqui no Mundão do Arruda. Oscar e Neymar são os jogadores do Brasil ali perto da bola para o início do jogo. Roberto Silveira, o árbitro uruguaio, já dispara o cronômetro. Bola em jogo para você ligado na Globo. É hora de acompanhar, torcer pela seleção brasileira de futebol enfrentando a China aqui no Recife. O Brasil vai começar a sua primeira jogada com o Davi Luiz. E olha os chineses avançando marcação, obrigando o Davi Luiz a dar um chutão. Neymar tentou o lance, o corte foi feito, trabalhou ali o Yu. O Neymar, que teve talvez a primeira experiência na carreira dele de tomar uma vaia, como ele tomou na sexta-feira, aqui, como em todos os lugares, em todas as cidades e já além das fronteiras do Brasil, ele é a grande estrela. Então você vai ouvir esses gritos mais entusiasmados das torcedoras quando o Neymar se aproxima de onde elas estão. O juiz já não gostou da bola que começou a partida. Foi o Davi Luiz que não gostou. Falou com o juiz aceitou. Agora o juiz vai checar com... Vai dar bola ao chão, né? Claro que é brincadeira, ele não vai dar bola para o Davi Luiz checar. Deu bola ao chão porque foi paralisado o jogo. Ela estava com o Brasil. O chinês gentilmente deixou a seleção jogar. Aí trabalha Hulk. Bola no meio do Hulk, ele perdeu. Primeira participação do Gao Lin, o principal jogador chinês. O arremesso lateral é para a seleção brasileira. Vai o Daniel Alves na movimentação. Oscar. Escapou bem da marcação. Tem pelo meio o Hulk. Acelera o ritmo, Oscar, põe velocidade na direita, faz o cruzamento. Ela foi forte, ainda vai dar para aproveitar pelo lado esquerdo nesse instante do jogo o Lucas. Marcelo, Ramírez, 3 chineses para cima dele, tem que recuar o jogo. O Davi chegou a chamar o Diego Alves para o lance, mas deu para chegar com tranquilidade e trabalhar com Dedé pelo lado direito. Aí o Daniel Alves faz o lançamento, bola em direção ao Hulk, subiu e fez o corte. Peng Zhao na zaga chinesa. Você viu o toque de categoria do Gao Lin, repito, é o principal jogador chinês, atua com o Conca lá na China. Bem verdade que o toque foi bonito, mas errado, né? Está jogando Dedé. O lançamento foi muito forte e vai ficar tranquilo com o goleiro Zen. A seleção brasileira veio do hotel para o estádio e por onde passava um grande número de torcedores concentrados, as pessoas concentradas no caminho do ônibus, saudando, recebendo a seleção. Um outro jeito, né, de torcer, como é característica própria de cada cidade. Dentro do campo é que a seleção vai precisar fazer o jogo dela e continuar com o apoio. Ramírez agora faz a abertura para o Marcelo, a torcida gostou. Lucas passa. Chega na marcação, consegue fazer o corte Tang. O juiz marcou falta em cima do Marcelo. Falta para a seleção brasileira cobrar. Deu só arremesso lateral. Vai para o arremesso lateral Marcelo. Oscar. Lucas recebeu, protegeu. Outra falta em cima dele. Toda segunda-feira você está acostumado a acompanhar, depois de Avenida Brasil, os filmes de tela quente. Hoje, por causa do amistoso da seleção brasileira, não estamos exibindo tela quente. Semana que vem estará de volta. Fica esperando a primeira jogada mais aguda da seleção brasileira, o torcedor no Mundão do Arruda, o torcedor ligado no futebol da Globo, preparado para a cobrança, o Neymar, com ele ali o Marcelo. O Davi Luiz foi para a área, também o Dedé. Hulk está lá. Cruzamento feito. Ela está
do jogo, não havia impedimento. O Rômulo também se apresentava lá dentro da área, a bola esticada, vai sobrar para Hao, no campo de ataque da China. Encarou a marcação do Ramírez. Chegou bem o Ramírez, fez o domínio para a seleção brasileira, que vai partir agora com Daniel Ramírez. Já está na defesa o Davi Luiz. O lançamento do Diego era para o Lucas, a bola foi desviada pelo Tang. E o choque acabou deixando o Lucas com as costas doloridas. Diga, Mauro. O Camacho que jogou, né, contra o Casagrande na Copa de 86. Inclusive ele era o capitão do jogo, que o Brasil venceu por 1-0 na Copa. Teve muitos problemas para trazer o time para cá depois de se atacar o ponto. E o Hulk recebeu, levou para o pé esquerdo, fez o passe, boa bola para o Oscar. Cruzamento para a chance do gol! Neymar cabeceou, ela beliscou a trave e vai para fora! O gol foi perdido, mas a reação é da torcida que gosta da jogada ofensiva. Um bom lance. Antes até do Mauro completar, aproveitando esse lance, Casagrande, que é um gol perdido, né? Mas esse novo ataque com o Hulk, o Neymar, o Lucas, o Oscar chegando sem um camisa 9, pode ser um jeitão diferente e interessante da seleção jogar? Claro, pode ser, tem que ter movimentação. Tanto o Neymar como o Lucas e o Hulk são jogadores de movimentação, jogadores de movimentação. Então isso aí que é o segredo. A infiltração de quem vem de trás, como fez o Oscar agora, no espaço vazio, no lugar que deveria estar um centroavante, também é uma arma importante. E a jogada foi muito bem feita. O gol foi perdido realmente, mas pelo menos tem que dar uma jogada de gol, né? E o Camacho reclamou do bandeirinha, foi advertido pelo árbitro pedindo impedimento, mas não estava não. Vai para a cobrança de falta o Neymar, que era naquela ocasião um jogador que estava ali como centroavante. E quando você olha a seleção, tá o Hulk mais pela direita, o Lucas pela esquerda, ele pelo meio, agora vem para bater a falta. A bola foi desviada e vai pela linha de fundo, é escanteio para a seleção brasileira. E o Camacho continua reclamando. Ele abriu os braços pro juiz, olha lá, ó, continua abrindo, como se tivesse 1 metro de impedimento e tal. Ele não está inconformado aqui. A cobrança de escanteio vai ser feita lá pelo lado direito, a bola está demorando para chegar. O Neymar bancou o Gandula ali e fez a bola chegar no Oscar, que vai para a cobrança do escanteio. O Neymar está bem dentro da pequena área. Vai se movimentando ali na frente do goleiro Zeng. A cobrança do Oscar, bola aberta, Dedé subiu. Davi Luiz bateu no peito, botou na frente. A torcida chia. No vivo, o Arnaldo teve a sensação de... Cara, a sensação aqui de cima é que ele caiu de maduro, desequilibrou. Olha só, ele que se choca com o zagueiro. Reposição de bola da seleção brasileira, vai partindo lateral direita com o Daniel Alves. Neymar. Deu certo a jogada de novo com o Daniel. O Oscar está aberto à direita, o Daniel bateu pro gol e jogou pela linha de fundo. Mas você estava falando do Camacho, um jogador... Exatamente, ele convocou o time, segundo o governo chinês, muito em cima da hora. O governo queria 1 mês para aprovar a saída dos jogadores. Então, por exemplo, 5 jogadores que ele havia convocado, o governo não liberou para sair para os amistosos com a Suécia e o Brasil. Então ele já trouxe uma delegação um pouco menor, teve umas baixas no jogo contra a Suécia. Então, para você ter uma ideia, ele tem só 6 jogadores no banco de reservas hoje, sendo que 2 são goleiros. Então só 4 de linha para ele fazer modificações. Tudo a partir do sistema político chinês, que exige essa aprovação que o Mauro disse e que também atinge os não sei como é que era a ficha desses 5, né? Que liberou os outros, né? Aí já não sei qual o problema desses 5. Aí a bola dominada pelo time do Brasil com o Hulk e o Marcelo. Ramírez domina no meio. Oscar sai para jogar. Boa jogada com o Ramírez. Faz o passe na direita para o Hulk. Evitou a saída. Vai levando o Hulk. Chegou na área, fez o cruzamento. Dessa vez ela não chegou no Neymar, cortou o Yu. E o Brasil vai ter a reposição de bola.
Aí estão os reservas chineses, uma comissão técnica chinesa e menos reservas no banco de suplência. 6 e 2 desses 6 são goleiros. Marcelo, bom giro. Escapou bem da marcação. Deixou Zu para trás. Fez o cruzamento. Zu que tentou e não conseguiu a aproximação. O técnico Mano Menezes esperava a Casagrande uma China fechada no ataque. Fechada no campo de defesa, dificultando o ataque do Brasil. Tá tanto assim? Não, tá tentando, mas a diferença técnica é absurda, né? Vai ser um jogo, pelo que eu tô vendo até agora, de ataque contra defesa, né? É um chutão pra frente da defesa da China, o Brasil dominar a bola e sair pra cima e sair jogando. É um ótimo teste, por exemplo, pra você pegar, criar coragem, né? Criar personalidade, se sentir mais seguro, com mais segurança de fazer uma jogada de ataque, uma tabela. O jogo vai servir para isso, né? O resultado, na realidade, vai contar muito pouco. O que vai contar é o ritmo de jogo que a seleção vai pôr no jogo. A ousadia, né? A ousadia, a pressão, o volume ofensivo. O tipo de jogada que consegue fazer, tabelas, infiltrações. É o tipo de jogo que dá para você tentar fazer qualquer tipo de coisa. O adversário é inferior para si, monstruosamente. Dominou o Lu no meio-campo, tocou na zaga. Este aí é Peng Zhao. Faz o lançamento. Marcelo subiu, disputou a bola, foi o último a tocar, o camisa número 25, Zu. Então o arremesso é para a seleção brasileira. Por isso que às vezes o ranking da FIFA não corresponde o número necessariamente, né? Uma diferença técnica tão grande, no caso. A África do Sul é número 74 no momento, a China 78. Vendo só esse início de jogo, já parece uma diferença muito maior do que 4 degraus só entre África do Sul e China, né? E o Hulk vai levando a bola pelo lado direito do ataque brasileiro. Brasil que hoje ocupa a 12ª posição neste ranking. A Espanha é a líder. Rômulo toca na esquerda com o Marcelo. Foi na marcação dele o Zu. Davi Luiz. Essa vai direto para o goleiro. Não foi a melhor opção a jogada do Davi Luiz. Amanhã você não pode perder o 2º capítulo da nova novela das 6. Lado a lado. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson. Carinho tem poder de mudar o mundo. Primeira vez que o Mano Menezes sai do banco de reservas. Vai lá na área técnica. Parece que o toque foi no Davi Luiz, exatamente por causa do lançamento que ele fez e não saiu tocando a bola. Como o Marcelo faz agora, tenta pelo menos fazer, bateu forte demais, não deu para o Lucas dominar. O Marcelo ocupa hoje a posição na qual jogava o Camacho, né? No Real Madrid. De 73 a 89 ele jogou no Real Madrid. Está jogando o Brasil com o Dedé. Está jogando a seleção chinesa. Bem o Davi Luiz. Impediu que a bola chegasse no Zu. E sofreu a falta. Chegou ali o Chourizal e acabou derrubando o Davi Luiz, que foi capitão do Brasil nesses 2 amistosos contra a África do Sul. Você vai lá! Não vem aqui! E hoje também. Depois do jogo contra a África do Sul, o Mano Menezes, na entrevista, disse que, apesar de ter como iniciativa elogiável sair um pouco para buscar o jogo, o Oscar voltou demais. E agora me parece que foi com o Oscar o papo ali. Isso, foi sim. Você não vem aqui, fica esperando lá. Isso. Ele não quer o Casagrande. O Oscar muito longe do ataque. Claro, isso aí é real. Desde que a bola chegue no Oscar para ele jogar, né? Se a bola ficar desse jeito aí, bate e volta, o Oscar tem que sair para receber, porque senão você não adianta você para dar qualidade, inclusive, a saída. É lógico, e chegar a bola no ataque. Né? Como chega agora, ó, com Neymar e Oscar. Levou por dentro, bateu pro gol, ela foi por cima. E parece que os dois têm características que podem se completar, né? O Oscar e o Neymar. Eles mais próximos, claro, as jogadas tendem a sair.
um diálogo entre o Davi Luiz e o Lucas, num dos treinos da seleção. O Lucas voltou assim para pegar aquela bola ali, aquela bola que ele rouba ali, pega ali do zagueiro para sair jogando. E o Davi falou: Lucas, fica na frente que você me dá uma opção. Eu sei sair jogando, eu tenho qualidade para sair jogando, não precisa vir não. E o Mano aprovou. Agora tem que comprovar. Tem que comprovar no jogo agora. Nós vamos chegando a 15 minutos. Vai, o Camacho já sabe dizer em chinês, viu, cara? Mas olha só, ele vai à beira do campo e o intérprete vem atrás. Exatamente. Ele grita em espanhol e o cara traduz, evidente. Mas umas palavras ele sabe. Vai pra frente, alguma coisa assim. Eu acho que ele sabe chinês. Ele chegou em agosto de 2011 para dirigir a seleção da China. E o Brasil ataca. Daniel Alves fez o cruzamento. Acabou sendo muito alto para o Neymar e muito fechado para o Lucas. Fica apenas o tiro de meta para a seleção da China. O Camacho é o 8º técnico estrangeiro da China. E a hora que ele vai, se a gente conseguir mostrar agora, vai ter a imagem perfeita. Ele está na beira do campo. Atrás dele, ó, fica o intérprete. Então ele fala e o intérprete traduz. O vai, né, Mauro? Não, vai, acho que ele já aprendeu, sai, alguma coisa assim, né? Porque ele tá querendo o time na frente, ele não tá gostando desse recuo, não. Palavras-chave que todo jogador, o cara aprende e o jogador entende. Mas se ele se comportar como ele se comportava quando ele jogava, e o jogo começar a ele ficar irritado com o jogo, vai sobrar pro cara que tá atrás. Ou ele vai, o intérprete vai virar técnico, porque ele vai ser expulso. Vai virar técnico e vai virar né? Também é fácil, quando ele ganha o mérito é dele. Quando ele perde, diz que o intérprete deu o recado errado também, né? Ele não entendeu direito a minha orientação. Fica aí a bola com o Lucas. Arremesso lateral é para a seleção chinesa. Ele que foi, inclusive, técnico da seleção espanhola. Foi falta cometida pelo Dedé. Veio na marcação contra o Gao Lin e derrubou o adversário. O árbitro uruguaio Roberto Silveira marcou a falta. Uma das primeiras possibilidades da seleção chinesa chegar ao ataque, chegar à área brasileira. Com marcação da torcida brasileira no estádio. Quem vai para a cobrança é o camisa número 8, o Raul. Tirou o Dedé, mas ela foi só para o alto, não saiu da área. Diego Alves foi lá, afastou, voltou a bola e essa vai ficar fácil para o Brasil, até porque o impedimento foi marcado. Bom, com 17 minutos, Casagrande, o Brasil fica mais tempo com a bola no pé. O Arnaldo, ele marcou impedimento nesse lance, Arnaldo? Não entendi o que ele marcou. O Bandeira levantou muito antes do fim da jogada ali e o juiz não tinha visto. Foi na primeira jogada. Foi na primeira jogada. Porque o Davi Luiz depois estava dando condição. Vamos ver o lance do Hulk. Bateu pro gol! Pegou firme o goleiro Zeng. Você viu que o Brasil está 80% do tempo com a bola no pé. Natural. Vamos ver como se traduz isso, ó, em mais uma finalização agora do Hulk. Que aí é a grande questão. Tá com a bola no pé e consegue chegar ao gol adversário 4-0. Tá bom o número? Não tá bom o número. Foi a segunda bola que foi no gol. Foi a segunda chance na realidade de gol. A primeira foi aquela do Neymar com a jogada do Oscar e essa segunda do Hulk, que ele bateu de longa distância. São 18 minutos de jogo. Contra uma equipe que não ataca, você tem 80% de posse de bola, é muito pouco. E tá errando nesse último lançamento aí, ó, no cruzamento. É o terceiro ou quarto cruzamento que o Brasil erra. Fica apenas o tiro de meta para a seleção chinesa na bola do Hulk. Hoje é segunda-feira, tem o futebol da seleção brasileira. Quarta-feira, mais uma rodada do Brasileirão. Fluminense é o novo líder, o Atlético Mineiro continua ali no número de jogos com uma partida a menos. Tem Atlético e São Paulo, tem Santos e Flamengo, os dois precisando se arrumar no campeonato. Com as voltas aí dos jogadores que estão na seleção brasileira, por exemplo, o Lucas no São Paulo, o Neymar no Santos. Na quarta-feira, depois de Avenida Brasil, o futebol do Campeonato Brasileiro. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com churrascabilidade.
Bem, a seleção chinesa errou o Brasil no campo de ataque. Rômulo conseguiu o corte e impediu que a bola fosse lançada para Zhu. Marcelo também errou. O Mano Menezes já está pela terceira vez ali na área técnica, num comportamento bastante diferente do que teve em São Paulo, quando toda vez que saía era muito xingado, muito vaiado por parte da torcida no Morumbi. Parecia realmente constrangido o técnico da seleção, hoje bem mais relaxado. Já começou até com o auxiliar aqui, rindo amenamente. Mas o jogo continua 0-0, já vai chegando a 20 minutos. Oscar recuperou, tocou a bola no meio para o Hulk, de primeira para o Neymar. Ficou difícil dominar, ela volta, Ramírez briga, vai cair na direita outra vez com o Oscar. Ramírez, Hulk, Neymar na área, mais à esquerda está o Lucas. Daniel Alves acabou errando a jogada. Recupera Dedé. Mais uma vez o Oscar, olhou para a área. Resolveu virar o jogo, toca a bola no peito do Lucas, dá até para bater, bateu pro gol! Espalma Zeng, pegou firme na bola. O Lucas, a defesa do Zeng, espalmou o goleiro. O Brasil aperta, retoma, vem com o Lucas, vem com o Hulk, para Neymar. A bola passa de novo muito alta. Precisa se acostumar com a nova estatura do centroavante Neymar, né? Ou nova estatura do centroavante. Não é o Leandro Damião, é o Neymar. Que tem 1,74. E até por isso, né, Casa, não é esse o tipo de jogada ideal. Talvez seja na base do toque, claro, que o Brasil vai envolver com o Lucas, com o Neymar e com o Hulk mais à frente. A intenção do Mano foi essa, claro. O Hulk entrou como titular, primeiro porque ele tem um chute potente de fora da área, fez o gol, inclusive contra a África do Sul, um jogador que arrisca bastante no gol. E a segunda pela movimentação do Neymar, do Oscar e do Lucas. Para levantar a bola para a área, fica o Leandro Damião. Exatamente. Ele falou exatamente isso na entrevista ontem, disse que se não funcionasse esse toque no primeiro tempo, colocaria, ele quase que já escalou, caso não funcione, o Damião, para aí sim ter bola na cabeça. Ele falou especificamente sobre isso ontem, o Mano. Davi Luiz toca a bola para o Dedé. O tempo vai passando, o torcedor ainda vai agora mais em silêncio, esperando o desempenho da seleção brasileira. Hulk brigou, toca a bola no meio. Rômulo com o Ramírez. A virada do jogo para o Marcelo. O Brasil se aproxima da área. O torcedor sobe o volume. Aí começa a tocar no meio. Vem o Ramírez, tenta uma arrancada. Ramírez botou na frente pro companheiro de Chelsea. Oscar que devolve pro Ramírez, que vai pro gol! Ramírez do Brasil! Uma tabela, Ramírez, Oscar. Novos companheiros do Chelsea da Inglaterra. O Oscar acabou de chegar. E a arrancada do Ramírez. Esse é o meio-campo que surpreende, que aparece. Viu o espaço? Foi embora. Tocou, recebeu na saída do goleiro. Um tapa pro fundo do gol. Ramírez, camisa 8. Faz o terceiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. O primeiro do Brasil aqui no Recife. Abre o placar. O Brasil contra a China. Com 23 minutos chegando. Talvez estivesse chegando o tempo limite. E uma arrancada do Ramírez aí é uma iniciativa legal de quem joga no meio campo. Claro, é dessa forma que eu gosto de ver o Ramírez jogar. Jogar como segundo volante, saindo de trás, aparecendo como elemento de surpresa, aparecendo no espaço vazio, chamando uma tabela. O futebol não é um dos melhores ainda da seleção brasileira, não joga uma boa partida, mas fazendo um gol, talvez os jogadores se soltem, tiram aquele peso das costas e talvez as jogadas comecem a sair. Mas por enquanto eu acho que ainda é muito pouco, mas a jogada do Ramírez é o ideal. Esse tipo de jogada é o forte do Ramírez. Que joga diferente lá no Chelsea, mas quem está esperando o Mundial, o Tite já ficou dando uma olhada. Bah. Tomar cuidado, com alguém para ficar esperto com essa chegada do Ramírez. 1-0 para a seleção brasileira.
O Ramires tem 25 anos, era o jogador mais jovem na última Copa da seleção brasileira. Aliás, daquela Copa só tem aí o Daniel Alves e o Ramires, mais ninguém nessa seleção. E de uma maneira geral, né, Tino, o Thiago é o outro que tem sido constantemente convocado e praticamente acabou, né? Acabou, tem mais ninguém. O Thiago estaria nesse grupo, foi cortado porque se machucou, mas ele é o capitão da seleção brasileira. Mas além dele, só mesmo o Ramires e o Daniel. Olha o Ramires aí de novo, recebeu do Marcelo, botou na frente pelo lado esquerdo, deu uma pedalada, não entrou na dele, conseguiu fazer o corte Tang. E a seleção chinesa tenta partir para o contra-ataque. Recebe Zhu. Vem aqui no meio campo buscar. Tocou para Lu. Aí sai jogando Hao, camisa número 8. Passa lá pela esquerda, Liu. Não conseguiu ainda fazer nenhuma jogada o Gao Lin, o companheiro do Conca lá no futebol chinês. Quase 25. O Brasil fez 1-0 com o Ramires e vai vencendo a China aqui no Recife. Brigou o Daniel Alves. O Brasil ia recuperando a posse de bola. O Roberto Silveira entendeu que houve uma falta. Tá tranquilo o jogo para o árbitro, né, Arnaldo? Sem problema. E ele tá sofrendo com calor, né? Tá abafado o tempo aqui em Recife, ele tá sofrendo. Olha o Brasil arrancando. Hulk na bola, bom passe pro Oscar, se quiser vai tocar pro Neymar fazer o gol! Neymar do Brasil! Arranca Hulk, marca Brasil. Neymar, comemora o torcedor do Arruda. Hulk toca, boa chegada do Oscar, que não foi egoísta, não foi fominha, teve visão e precisão no passe, ó, só rolou, sem trabalho, um tapa na bola do Neymar pro fundo do gol. O Brasil faz 2-0 na China. De vez em quando, o Neymar arrumou um companheiro de dança na seleção. No Santos é o André, na seleção é o Lucas. E ele chega a 10 gols, é o artilheiro da era Mano Menezes. O negócio de era é estranho, mas é o artilheiro do Mano como técnico, né, Tino? Exatamente, foi quem mais fez gols, um dos jogadores que mais atuaram também, atrás apenas do Thiago Silva. Brasil faz 2-0. Que é uma cobrança, né, Casagrande? Natural também quando se enfrenta um adversário com uma diferença técnica muito grande. Precisa ganhar bem, jogando direito e fazendo muitos gols, senão não vale nada. É, claro, e é assim, o jogo está nesse nível aí, gol de pelada, né? Tabela, chega na frente do gol, um toca pro outro, acaba fazendo o gol sem goleiro, como foi o gol do Neymar. Mas é isso o jogo. O time da China é muito inferior à seleção brasileira. Não consegue nem mesmo atacar. O Brasil tem que ir para cima, fazer gols, pegar moral, pegar confiança, se sentir mais à vontade, até cobrar os comentaristas depois. Vocês falaram que a gente só ganhamos de um da África do Sul, mas é isso daí. Tem que fazer isso, entendeu? Agora a seleção chinesa tem uma falta para cobrar, a falta cometida em cima do Lu, o camisa número 19, nesse lance aí. A falta foi do Rômulo, o juiz deu jogada perigosa, não? Do Brasil pode ter reclamado aquele chute que acertou o zagueiro do Brasil? Entendeu? Exatamente, antes houve uma falta, ele não deu e depois deu a falta do Rômulo. O jogo está tão fácil que o juiz se deu o luxo de deixar passar. Mas aí o Rômulo entrou com o pé alto e ele marcou a falta. No primeiro lance não tive a sensação se o Rômulo atingiu o adversário, mas ele deu falta, pelo jeito... Direto. Ele não levantou o braço. Deu falta direto. A 8ª falta do jogo. A 5ª feita pelo Brasil. O time chinês não faz falta e a cobrança vai direto para a linha de fundo. Houve um desvio na batida do Hao. O time do Brasil desviou a bola, tem escanteio para cobrar a seleção da China. O relógio já vai caminhando para 29 do primeiro tempo. O Brasil vence por 2-0, gols de Ramires e Neymar. O Hulk vai lá dentro da área ajudar. O lance aéreo da seleção brasileira, ficam o Lucas
e o Neymar para um possível contra-ataque. A bola passeou lá dentro da área do Brasil, vai sobrar com o Ramires. Aí ele pode puxar o contra-ataque. Tentou exatamente com o Lucas. O corte foi feito por Tang. Veio para a recuperação a seleção brasileira com o Rômulo. Depois o passe do Marcelo não foi bom. Ele próprio arruma a casa. O Neymar à frente recebeu o lançamento do Lucas e entende o bandeira Nicolás Taran que a posição é normal. O Brasil já chega com outros 3 jogadores além do Neymar. Ele tentou levar para o fundo e o cruzamento vai direto para o goleiro Zeng. Amanhã, depois de Avenida Brasil, tem tapas e beijos. E logo depois, as emoções de Gabriela. O Brasil recebe com o Marcelo, ganha a dividida com o Marcelo. Ficou no chão o chinês. Neymar para Lucas. Perdeu o equilíbrio, escorregou. O Brasil ainda tenta com o Rômulo. Vai se levantando lentamente o Zu. Agora a bola vai para fora. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando mais pessoas em todo o Brasil. E pisou mesmo, né? Foi um pisão ali do Rômulo no pé do Zu. O Camacho segue reclamando. Ele jogando era enjoado, Carlos. Muito, marcava forte, chegava junto no jogador que, vamos dizer assim, exagerava um pouquinho na chegada física. Não era o dos defensores mais agradáveis de se enfrentar. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vem a jogada com o time do Camacho, a China. Tentando fazer o lance individual, o Gao Lin. O arremesso lateral é para o Brasil. O primeiro gol do Brasil foi uma belíssima arrancada do Ramires. Pra gente ver, ó, por inteiro, completinho o lance, ó. Ó como parte o Ramires. Se apresentou para fazer a tabela o Oscar e aí o toque sutil do Ramires na saída do goleiro. A arrancada do Ramires. A boa presença do Oscar e a finalização, né? Um toque de quem sabe fazer gol. Lembra que o Ramires fez um desses, não exatamente como esse, mas fez um golaço jogando pelo Chelsea contra o Barcelona, né? Na Liga, um gol por cobertura. Vem aí a seleção da China, tentando chegar ao campo de ataque. Esse camisa número 19 é Lu. Já perdeu o lance a seleção chinesa, ficou reclamando ali o Liu. A seleção do Brasil tenta puxar o contra-ataque. Daniel Alves. Toque de primeira do Hulk de novo para o Daniel. Na sobra, Lucas. Ficou em boa condição Neymar. Em boa condição para fazer a jogada e em condição legal. Foi pro fundo. Botou a bola! Pequena área, Oscar acerta o travessão. Foi a vez do Neymar dar o gol pro Oscar. Caprichosa ela foi no travessão. O Brasil tenta voltar para o campo de ataque. O Brasil acerta a trave, o torcedor já começa a aumentar o ritmo. Tentou o Ramires o lance, vai sobrar lá dentro para o Oscar. Ganhou a jogada, vai para o fundo. O Neymar está esperando, o cruzamento é para ele. Não foi nem para cabecear, nem para chutar. Teve a dificuldade o time do Brasil de concluir. E a China vai para o contra-ataque. Sem velocidade, no entanto. Se movimentou e recebeu o Jiang Liu. Foi falta em cima dele. Essa falta aí cometida pelo Dedé. Dedé chegou atropelando. Já é a terceira falta que ele faz. Gritava, metade das faltas do Brasil feitas então pelo Dedé. Gritava ali o Davi Luiz pro Neymar, né? Pro jeito que o Neymar tinha que esperar um contra-ataque. Mandou ele abrir um pouquinho pela esquerda. Ele agora está pelo meio, é o mais avançado dos jogadores brasileiros, enquanto a China vai para o arremesso lateral. Com o Peng Zhao. Sobra a bola pro Daniel Alves. Daqui a pouco a gente vai mostrar, claro, pro Diego Alves. Daqui a pouco a gente vai mostrar, claro, a jogada do Oscar, aquela bola no travessão do Oscar. No lance do Neymar. Estava só esperando o Casagrande para perguntar o seguinte:
que é o que se pergunta em casa. Como é que acerta a trave? É uma bola que ele vai seguro que vai fazer o gol, não tem goleiro, tá meio metro da linha e às vezes o jogador relaxa um pouquinho, não concentra direito. Perde a concentração, acha que vai fazer de qualquer jeito e acaba errando. Bate muito embaixo. Bate muito embaixo da bola, nem com o pé firme, você tá sozinho. A diferença foi que o Neymar no primeiro gol foi firme, foi seguro, bateu forte na bola, bateu com firmeza. Quer dizer, ele nem chuta, na verdade ele meio põe o pé esperando ela bater e entrar. Porque se quiser acertar a trave, se ficar ali tentando chutar, acertar a trave 200 vezes... Ele faz o gol. Ele faz o gol. Olha lá. Perdeu o gol, Oscar. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, o sedã com algo mais. O time do Brasil vai sair para o jogo no campo de defesa com o Davi Luiz. 35 casa entre a competência do adversário e a exibição do Brasil. Então um jogo mais ou menos, não tá naquilo que... Não tá tão ruim como foi contra a África do Sul, mas também não tá aquilo que o torcedor estava esperando. O time da China é muito inferior, não deu um chute no gol, não ataca, entrega, quando tem a bola, entrega a bola para o Brasil. O Brasil tem toda a iniciativa de fazer as jogadas durante o primeiro tempo inteirinho. Nós temos 35 do 8 finalizações. 8 finalizações é pouco, muito pouco finalizações. Assim, o Brasil está numa fase, num período difícil. Não é mais aquela equipe segura de anos atrás, de outras épocas. E nós temos que se acostumar com isso. Ou a gente cobra aquilo que nós já vimos de seleção brasileira, ou a gente cobra aquilo que é a realidade da seleção brasileira. Admite o que é a realidade. Exatamente. Mas é difícil de admitir. Houve a falta cometida em cima do Neymar. Foi puxado pelo Churizal. O Brasil já teve 80%, agora tem 70% do tempo com a bola no pé. 8 finalizações. Os chineses acertaram, deram uma finalização, aquela falta cobrada pelo Raul, que desviou na barreira e foi para escanteio. 36 minutos. Zeng. Uma barreira que nesse instante está a uns 4 metros da bola. O juiz vai lá pedindo para que se afastem muito os jogadores da barreira. Mas falta muito ainda para eles chegarem aos 9 metros e 15 do árbitro Roberto Silveira. E aí fala o que, Arnaldo? Vem, não adianta, né? Não vai mais, mostra, não tem como falar, né? Os inglês não vão entender também. Vai para a cobrança de falta o Brasil, partiu Daniel Alves, bola para dentro da área, Dedé subiu, tocou, houve o desvio. Quando bateu na bola o Zeng, ela ainda estava em campo, escanteio, portanto, para a seleção. Lá em cima o Dedé ganhou pelo alto do Liu. Chegou perto da arquibancada o Oscar e foi motivo da manifestação da garotada. De novo pro Dedé. O goleiro rebateu esquisito e ainda ficou no prejuízo que o companheiro dele foi tirar a bola e acertou a mão do goleiro Zeng. Brasil pega a sobra. Outra vez o Dedé ajeitou para dentro da área. Tá o Rômulo. Tira Penzal. Manda outra vez pela linha de fundo. É mais um escanteio. Olha o lance aí. Foi o zagueiro que tirou, né? E ele tirou a bola e ainda chutou a mão do goleiro. A seleção da China tenta, mas não consegue o contra-ataque com o Raul Ramírez no corte. Agora o juiz está pegando uma falta que favorece a seleção brasileira. Começa jogando aqui atrás o Davi Luiz. Marcelo e Hulk. Vai tocando bola o Brasil, 2-0. Gols marcados pelo Ramírez e pelo Neymar, que está aí no meio. Recebeu, trabalhou com o Hulk, devolveu para o Hulk. Foi feito o corte e o Brasil vai tocar a bola de novo no campo de defesa. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, dando um gás no futebol moleque brasileiro. Tenta chegar na área o Neymar.
E perceba pela reação da torcida, na medida em que o Brasil começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. A hora que acelera, a torcida sobe junto. Mais ou menos 25 graus a temperatura aqui no Recife. Cobrança de escanteio, a defesa tira, vai emendar Daniel. Torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, participa com a gente aqui do futebol. A seleção brasileira vai para a cobrança do escanteio. Vem para a cobrança de escanteio o time do Brasil com Oscar. Vai a cobrança com o Oscar. A cabeçada do Davi para fora. Eu dizia que o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, vai à página do Globoesporte.com, quer saber o seguinte: o Guilherme de Barbacena, em Minas. Quem tem mais chance de ser convocado? Luiz Fabiano, Fagner ou o Fred? O Fred é o artilheiro com 11, o Wagner e o Luiz Fabiano tem 10 gols o Wagner, 10 gols o Luiz Fabiano, 11 gols o Fred. A gente vai ter os 2 jogos contra a Argentina só com jogadores que atuam no Brasil. Na realidade, os 3 têm condições de servir a seleção brasileira. Mas eu acho que o Fred é o jogador que eu apostaria. É um jogador que já participou da Copa América ano passado. Eu acho um ótimo centroavante. Teve Copa do Mundo, como o Luiz Fabiano, né? Teve Copa do Mundo. Eu acho que é um jogador que tem que se apostar ainda. Não pode descartar só porque ele se machuca demais, que é a reclamação do Mano. Mas ele pode também não se machucar. E você ter o Fred inteiro, que é um grande jogador. Fantástico. Olha o Neymar, recebeu o Fábio Lazaga, ele tem a chance do terceiro gol, limpou 2 vezes, bateu, o goleiro pegou. O Neymar perdeu o gol, talvez, provavelmente por um excesso de tentar embelezar o lance. Oscar não evitou a saída. Ele teve tudo para fazer o gol 1 ou 2 vezes. Quando a zaga tirou a guia, ele teve a chance aí de novo. Aí quando bateu, o goleiro já estava em cima dele e acabou perdendo o gol, o Neymar. O Fred jogou a Copa de 2006, o Luiz Fabiano a Copa de 2010. A seleção brasileira vai ser convocada hoje ainda, né, Tino? Logo depois do jogo, o técnico Mano Menezes anuncia os convocados só de clubes brasileiros. E o que a gente pode dizer daqui, Kleber, é que o Mano Menezes, esses dias, deu uma declaração dizendo que jogador que fala muito sobre convocação fica mais longe da seleção. Nesse sentido, a gente imagina que o Fred estaria fora, porque o Fred disse que chegou a dizer que enquanto o Mano estiver na seleção, as chances dele são praticamente nenhuma e tal. O Wagner Love, eu diria que corre por fora, e o Luiz Fabiano, pela experiência que tem, pelo momento que está, acho que seria o grande favorito a ser convocado. E o Leandro Damião, claro, provavelmente será, né? E todos os que estão aqui, que jogam em clubes brasileiros, estão nessa lista, agora devem ficar. Aí vem o time do Brasil. Vai arriscar o Daniel? Não, preferiu o toque. A interceptação foi feita, voltou a bola para ele. E os melhores da Argentina, Kleber, acho que estão aqui no Brasil também, né? Já saiu a lista argentina com 23 nomes, mas significa que há vagas para Barcos, D'Alessandro, Guinazu, tem gente aqui. Aí o Lucas levou para dançar, ele tirou o adversário, cruzamento para o Neymar, a zaga chinesa tira mais uma vez. Resolveu não isolar a defesa da China, vai se virando do jeito que pode e não pôde se virar muito no meio do campo o Jean Liu, e a bola fica com o Dedé. Globo, a gente se liga em você. Seguro de Vida Itaú, você é importante demais. O Brasil joga dia 19 em Goiânia e depois no dia 4 de outubro lá na Argentina. O jogo não vai ser em Buenos Aires, não, vai ser numa cidade chamada Resistência. Dia 3. Longe, dia 3, longe de Buenos Aires. Dias 19 e 3, longe de Buenos Aires, inclusive. Vem aí o Oscar. Emendou, bonito na plástica,
não teve o efeito que ele quis. Se ele levar o Luiz Fabiano, é justíssimo também. É um jogador que está muito bem. O São Paulo está numa forma excelente, é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Agora, o que eu acho absurdo é uma declaração do treinador da Seleção Brasileira dizer quem ficar falando de Seleção Brasileira vai ficar mais longe, mais na verdade, difícil. Ele foi perguntando assim, o que um cara precisa fazer para jogar na seleção? Ele respondeu, precisa jogar bem, precisa não sei o que lá, ter sequência e falar menos. Acho que foi isso. Foi isso, né, Tito? Foi isso. Mas que seja, é antidemocrático. O Fred falou que tem feito gol, tem jogado bem, mas o Mano não gosta dele. E tem razão. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols marcados do Fred. Você viu que a pergunta que veio lá de Barbacena esquentou o fim do primeiro tempo. Oscar tentou a jogada com o Hulk. Ela não saiu. Agora ele fez a falta. Nós já mostramos o gol do Ramírez. Agora que tal ver o gol do Neymar? Aquele lance completo desde o início até a conclusão. Ó, tem a arrancada do Hulk pela direita. O Oscar já está se metendo aqui na meia. O passe é preciso. Já tinha percebido a presença do Neymar, que entra e toca aí sem problema, ó, pega no meio da bola, não tem risco nenhum e fez o segundo gol. Logo depois nós tivemos uma bola parecida aí do Neymar para o Oscar, que bateu no travessão. 1 minuto. Vai até 46 minutos o primeiro tempo aqui no Arruda, no estádio do Santa Cruz, no Recife, capital de Pernambuco. Vem. Será que essa bola, Kleber, do Oscar merecia uma participação no inacreditável Futebol Clube, o quadro bem-humorado do Globo Esporte? O Casagrande foi centroavante, não é o caso do Oscar, que deve saber se fosse um gol perdido a esse ponto ou não, né? O chute de fora vai pela linha de fundo por cima. Vai ter discussão. Não, o gol é perdidíssimo, né? Foi aquilo que nós conversamos. Não chega a ser, é o relaxamento da facilidade de fazer e o gol. muito se repete esse tipo de jogada em lance assim, né? Aí o Oscar, que está fazendo um bom primeiro tempo e perdeu o gol. O Hulk ficou no chão, o juiz marcou a falta já foi cobrada, Rômulo. E o árbitro uruguaio Roberto Silveira apita o final do primeiro tempo. Reação da torcida, na boa. Se não entusiasmados aplausos, mas aplausos para a seleção brasileira, que venceu o primeiro tempo por 2-0, gols do Ramírez e do Neymar. O show do intervalo começa com o Tino Marcos e com o Mauro Naves. Jogadores aqui deixando o campo, a gente vai chamar aqui o Neymar para conversar com ele. Jogador que é o mais jovem da seleção brasileira. Neymar, você que teve contra a África do Sul um dia não muito feliz, um dia diferente para você de Vaz aqui hoje, é um reencontro com a sua normalidade. Ainda tem aquela partezinha chata, mas né, foi o que eu falei, né? Ninguém tira meu sorriso, independente das vaias ou dos elogios, meu sorriso sempre vai estar no rosto. É um jogo para estatística, para ajudar a fazer gols, para o time ganhar confiança? É um jogo para a gente vencer, que é o que nosso time está buscando. Mauro. Vamos ouvir o Ramírez aqui, a gente comentava da semelhança com esse gol, com o gol que você fez contra o Barcelona, uma característica sua que tanto pode ser pela direita como pela esquerda. É verdade, fiz bastante gol assim, jogando no Cruzeiro, deu certo no Chelsea também quando eu joguei, vim pelo meio, é justamente a jogada aqui, que eu gosto de chegar, chego de trás, né, de surpresa, o zagueiro não espera. Hoje, graças a Deus, deu certo e consegui fazer um gol. Os corintianos ficaram preocupados, é o gol do Chelsea, Oscar Ramírez. É verdade. É o gol ali que teve o passe do Oscar, o lindo passe. E o meu gol, mas o gol é da equipe toda. Né? Acho que o time está de parabéns pelo que vem fazendo no primeiro tempo. Kleber. Muito bem, foi assim o primeiro tempo, 2 para o Brasil, 0 para a China. A gente volta daqui a pouquinho para a sequência do show do intervalo. Globo, a gente se liga em você. Que tem experiência, inclusive foi selecionado para a próxima Copa do Mundo. Trabalha no laboratório óptico, ele faz óculos. Sim. Lá em Montevidéu. Bom, se tiver algum problema, ele já sabe onde ir, né? Ele já enxergou um problema. Tem um jogador reserva que está com uma atadura branca cobrindo a meia vermelha. E ele já mandou tirar a atadura se o jogador for entrar em campo, porque não pode essa atadura. Aquela tornozeleira branca que o Casagrande usava, não pode mais usar. Tem que usar por debaixo da meia.
A regra é clara quanto a isso. É fundamental. Importante. Tino Marcos, Mauro Naves, chineses e brasileiros em campo. Brasileiros com o mesmo time. A China também é a mesma. E a bola vai rolar para o segundo tempo. Bola em jogo para você ligado na Globo na saída da China aqui no Recife. Tem sido assim. O técnico do Brasil, o Mano Menezes, normalmente não opta por mexer na equipe no intervalo. No jogo do Morumbi, que o primeiro tempo não foi bom, ele não mexeu. Não seria hoje com uma vitória que ele mudaria o jeito de agir. Aí o time chinês não consegue sair para o contra-ataque. Rômulo recupera para a seleção brasileira. Daniel Alves. Chega o Oscar. A China está toda recuada. O Oscar vai tentando no lance individual abrir caminho lá para a área. Hulk está perto. Mas o Brasil deu uma agora fechado no jogo. Foi lá para dentro o Oscar e estava todo mundo apertando. Agora virou o jogo. Lucas recebeu. Tentou com o Neymar. Foi falta do Daniel. Mais uma vez, Casagrande, pode virar uma discussão com opiniões diferentes. O Hulk está pela direita porque ele é canhoto e joga assim. Jogava no Porto, agora está indo para o Zenit. E o Lucas lá pela esquerda, onde ele não joga no time do São Paulo. Você acha que prejudica a avaliação do futebol do Lucas? Eu acho sim. O Lucas é um jogador que prefere jogar pela direita, as jogadas principais. Apesar que o Lucas é um jogador que se movimenta mais. Ele não tem que ficar preso lá na esquerda também. Ele pode se movimentar em todo lado do campo e sair das arrancadas que ele dá, tanto pelo meio campo como pela meia direita. Agora, a preferência do Lucas é jogar pelo lado direito, né? Mas o Hulk, ele é um jogador especificamente desse lado. Ele não consegue jogar em outra posição. O Marcelo estava voltando agora para marcar, tomou uma bolada e deu uma torcida no pé, mas parece que já está legal. Vem aí o Neymar. Na dividida, o juiz está marcando uma falta. Antes do lance chegar no Neymar, uma falta do Churizal em cima do Rômulo. Parece que tá mal pro Marcelo, hein, Kleber? Ele mancou, aí parou. Parou de mancar, começou a andar normal, mas é bem provável que a alteração seja feita até para não correr risco. Ele que está em plena competição, está começando o campeonato espanhol. E ele defende o Real Madrid, como se sabe. Está aí recebendo o Marcelo. Tocou a bola para o Lucas. Tentou e não conseguiu driblar o Tang. O Brasil recupera com o Ramírez e o Davi Luiz. Que é mais um do Chelsea, né? São 3 do Chelsea titulares aí do time da Inglaterra. O Oscar, o Ramírez e o Davi. Olha o Hulk, vai bater no gol. Que nada, passe bem pro Lucas! Pro gol! Lucas! Gol do Brasil! Ele foi caminhando para aquilo que é a característica dele, levar para dentro e bater com a esquerda. Mas sem egoísmo, viu a chegada do Lucas, tocou a bola para o Lucas dominar e bater no canto direito, pelo chão, sem chance para o goleiro Zeng, para o fundo do gol. Lucas, camisa 7, tendo aí o seu segundo jogo seguido como titular, marca o segundo gol com a camisa da seleção brasileira e aumenta a vantagem contra a China no comecinho do segundo tempo no Recife, com 4 minutos, 3 para o Brasil, 0 para a China. Você gosta de time assim, sem um 9 tradicional? Lógico que vai ter sempre alguém ocupando o lugar. Hoje é mais o Neymar. Dá para jogar, dá para fazer gol, aí seja qual for o adversário? Dá para jogar sim. Eu gosto. Quando você tem jogadores de movimentação, jogadores que ocupam aquele espaço, jogadores que são incisivos entrando dentro da área, não dá para tirar essa base por esse jogo de hoje. A China é muito inferior. Qualquer um é incisivo contra a China. É só um sistema, né? O sistema é bom.
desde que tem um Ramírez que se infiltra de trás, os meias que se infiltram ali, jogadores que se movimentam e ocupem o espaço vazio. Aí dá para jogar tranquilamente. Mas eu acho que o Brasil tem centroavante para jogar. Esse foi um chute de longe que o goleiro Zeng conseguiu fazer a defesa. Bateu o Oscar lá de longe. Dificuldade no jeito de cair e de praticar a defesa do Zeng. A reposição de bola é da seleção chinesa. O árbitro Roberto Silveira vai mandar cobrar de novo. Vendo a relação aqui dos chineses, todos eles atuam na China. Aliás, um que joga fora e não foi chamado é o Zizal, né, Mauro, que joga no Corinthians. Pois é, eu ia falar exatamente isso. Tem 3 jogadores aí do Chelsea, poderia ter um do Corinthians, né? Mas certamente o Zizal não é conhecido de José Camacho. Mas com esse banco desfalcado, ele deve ter sonhado com essa possibilidade, né? O Brasil saiu com o Davi Luiz, tocou a bola para o Neymar, dá uma arrancada, vai para cima da marcação, encarou e não conseguiu passar pelo Yu. Perdeu a bola para o zagueiro, recupera o Marcelo, voltou no Neymar, vai bater para o gol da trave. O rebote é de Hulk, ajeitou, bateu pro gol! Gol! Hulk! Gol do Brasil! Nordestino paraibano Hulk vem para a região dele e mostra lá a camiseta 100% Nordeste, declara o seu amor para Paraíba. Já disse que a gente encontrou por aqui torcedores dizendo que vieram de João Pessoa, vieram da Paraíba só para prestigiar o Hulk. E depois do lindo lance do Neymar, que a bola explode no travessão, agora no rebote ele ajeitou e bateu firme. Com declaração de amor à Paraíba, o 5º gol de Hulk com a camisa do Brasil. E aí vira goleada, 4 para o Brasil, 0 para a China. Com uma movimentação, casa do Neymar, que saiu do meio, foi lá para jogar, fazer o lance individual. E aí o Hulk estava no rebote, aí na dele, lá onde ele joga. E batendo forte, como é a principal característica dele. Anteriormente, um gol do Lucas abrindo pelo lado esquerdo também. Você vê que os jogadores estão se movimentando, estão começando a usar nesse segundo tempo, estão mais soltos, né? Mais confiantes. Estão começando a usar nesse segundo tempo a possibilidade de fazer gols, a possibilidade de fazer uma jogada, de criar mais moral e complicar a vida do Mano nas próximas convocações. Porque você tem que avaliar um jogo contra a China também, né? Aí vem a seleção brasileira com o Lucas, rolou a bola. Tentativa do Neymar, o rebote é do Ramírez. Lucas outra vez. Aí vem de trás o Rômulo. Passa o Marcelo, recebeu do Lucas. Mais um gol do Brasil! Gol! Agora vira goleada, vira festa do torcedor do Recife. O Marcelo passou, recebeu do Lucas. E aí no meio da área, presença do artilheiro da seleção brasileira, Neymar, camisa 11. 5-0 já é o melhor placar da era ou da gestão Mano Menezes nesses 2 anos. Em 28 jogos. A seleção não tinha vencido ainda por 4 gols de diferença, por 5 gols então muito menos. No 28º jogo de Mano Menezes, são 5 empates, 5 derrotas e vai partindo agora para sua 18ª vitória. É evidente que não é para
Longe disso, né? Que as dúvidas tenham terminado todas, não terminaram. O Brasil está aproveitando um jogo com uma superioridade monstruosa para fazer o placar. Pelo menos para não ficar, ganhou só de 1-0, né? Tá ganhando de 5-0. Aí vem o Hulk. Tocou a bola para o Daniel e parece que a seleção chinesa voltou com mais dificuldades no segundo tempo. O cruzamento do Daniel, olha o Neymar. A cabeçada agora vai para o goleiro Zeng fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, carinho tem poder de mudar o mundo. Com um pouco de atraso para registrar o cartão amarelo que o Hulk tomou por ter tirado a camisa no momento daquele gol. Os jogadores ainda deram uma cercada, né, para ver se o juiz não via, mas todo mundo viu. Está vendo como reage, está ouvindo como reage o torcedor, né? Tem aquele torcedor que analisa mais tecnicamente, começa a olhar para o futuro, ver o jeito do time, e tem aquele que está no estádio para se divertir e quer mais ver gol, quer ver goleada, e tá vendo. Cartão amarelo para o Hulk. O Camacho vai providenciar uma mudança, colocando um jogador de defesa, daqui a pouco o número 21, Zang, e tirar um jogador do meio campo, o número 8, Raul. E o Brasil vai chegando outra vez com o Neymar. O toque agora foi para fora. Vai sair então Raul número 8, para a entrada do camisa número 21, Zang, na seleção chinesa. A primeira alteração do jogo. Faz parte de todo o processo de preparar um time. Alguns jogos assim, né? O momento do Brasil, se sugere ou não um jogo assim, aí é uma outra discussão, né, cara? É uma outra discussão. O jogo de hoje, eu até acho que cai mais dentro de uma programação de trabalho da atual seleção brasileira do que o jogo passado. Esse daqui é totalmente inferior ao adversário. O Brasil chega e já fez 5, pode fazer 7, 8, 9, 10, que é aquilo que o torcedor está esperando, é aquilo que a seleção deveria fazer, e os jogadores pegam mais confiança. Um time um pouco melhor que esse, que foi o caso da África do Sul, já coloca em dificuldade a seleção brasileira. Então, assim, está em formação a equipe atrasadíssima, como eu penso, como eu falei na semana passada, mas é um amistoso que vale a pena para alguns jogadores pegarem mais confiança, jogadores determinantes, como o Lucas fez gol hoje, o Neymar já fez 2, o Hulk voltou a fazer, fez semana passada e fez hoje de novo. Esses jogadores vão pegando confiança, vão pegando corpo e pode dar alguma coisa a mais no time da seleção brasileira. Que vai de novo para o ataque com Ramírez, virando o jogo até o Oscar. De peito ele tentou o passe, não deu certo. Recupera agora aqui pelo lado direito o Lucas. Bom o drible. Passou bem pelo Gaulin. Encostou mais uma vez o Oscar. Rômulo. A marcação. Olha o torcedor, ó. Daniel Alves recuperou a posse de bola, mas o juiz entendeu que ele fez falta. É isso. A média vai ser, como diz a própria palavra, vai ser ali no meio termo. Nem é tanto, né? As vaias de sexta-feira, nem é o olé de hoje. É uma média numa preparação de um time. Com o tempo que tem e que vai de novo para o ataque, com o Neymar batendo pro gol e o goleiro Zeng cai e pega. O próximo desafio vai ser o Superclássico das Américas. Roubou de novo bola o time do Brasil, a chance do Oscar, fez o cruzamento pro gol! Pro gol de Neymar! Gol do Brasil!
vacilou na saída de bola. A China roubou o Brasil. O Neymar tocou, o Oscar cruzou e de novo ficou fácil para o Neymar mandar pro fundo do gol. Abriu um sorriso lá do estilão dele. Diz que está sempre sorrindo. Até que ele está fazendo lá como centroavante, né? Tá fazendo gol, tá sobrando, ele tá fazendo, ele perdeu aquele gol de cabeça e aquele gol no final do primeiro tempo que ele tentou fazer uma coisa mais bonita que devia, mas tá finalizando. Eu fico pensando no Leandro Damião, né? Que é um que foi titular até sexta-feira contra a África do Sul, que era um jogo mais difícil, e num jogo desse molíssimo. Para um centroavante, ele saiu do time e está assistindo os outros jogadores fazer 2, 3 gols. Se ele estivesse jogando, com certeza ele já teria feito também os 2 gols. Um de Ramírez, um de Lucas, um de Hulk, 3 de Neymar. 6-0 para o Brasil. Arouca. Arouca vai entrar no lugar do Ramírez, Kleber. Você viu o número de finalizações da seleção da China? Para ficar bem claro, né? Obviamente não é parâmetro para se analisar o estágio da seleção brasileira. Nada a ver, né? É um jogo que a seleção brasileira está aproveitando um adversário com uma força absolutamente inferior e tá goleando. E o torcedor tá falando da média. Aí tá gritando olé, tá comemorando, veio pro estádio e tá vendo um monte de gol, tá vendo o Neymar fazer 3. E agora vai ver o Arouca em campo. Kleber, mas a gente percebe, Kleber, a necessidade que a seleção estava de fazer isso, né? Cada gol todo mundo vai comemorar como se fosse o primeiro gol do jogo. E depois, vários jogadores, praticamente todos, levantando as mãos, olha lá, aplaudindo, enfim, pedindo esse apoio, né? O Ramírez recebe a força quando sai e o Arouca vem para o jogo. E é isso, o Mauro Tino acompanhando o dia a dia da seleção, os treinos, né? Percebe a ansiedade, a angústia. Você não percebia um time nervoso em campo, mas um time inseguro, certamente. Marcelo. Bateu pro gol, bateu para fora. Não é que no próximo jogo vai estar todo mundo achando que a seleção está absolutamente pronta. Mas é lógico que ganha um pouco mais o time. O Brasil que apertou a saída de bola. Ó, quando recebeu o Peng. Pensou, girou, perdeu para o Neymar e o Oscar deu o gol para o camisa número 11 do Brasil. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com churrascabilidade. Tentando a seleção da China chegar com o Zhang, que entrou agora há pouco no time do José Camacho. Foi falta cometida em cima do Daniel. São 18 minutos deste segundo tempo. Daqui a pouco as notícias do Jornal da Globo. Parte Lucas, joga com o Neymar. Agora o jogo está do jeito que ele gosta, né? Para o balé dele. Amanhã você não pode perder o segundo capítulo da nova novela das 6, Lado a Lado. Chegou o Rômulo, tocou a bola para o Dedé. Oscar. E o Rômulo toca com o Lucas. Veio mais aqui pelo meio. Se meteu o Neymar. A bola foi longa demais. Dedé que volta para o Vasco amanhã e vai encontrar novo treinador, né? O Cristóvão Borges hoje pediu demissão, saiu do comando do Vasco. Depois do Vasco perder para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro ontem por 4-0 em São Januário. Quarta-feira tem os jogos do Campeonato Brasileiro. O Atlético, com um jogo a menos, tentando recuperar a liderança, vai jogar contra o São Paulo. Tem Santos e Flamengo, os dois times que não vão bem no campeonato. Mas tem a volta do Neymar, do Arouca, tem o artilheiro Wagner. E toda a rodada do Campeonato Brasileiro
na quarta-feira na tela da Globo. Falta para o time chinês cobrar. Shuri Zhao na movimentação. Faz a abertura lá para o lado direito, sobe Tang. Se livrou da marcação do Lucas. Aí no meio, Lu. Era de novo a bola para o Zhao. A seleção brasileira já recupera. Arouca. Faz a bola chegar lá na esquerda. E o Brasil toca. Lucas, Arouca veio buscar o Neymar. Tá aí o Marcelo. Deu um susto ali na torção do tornozelo, mas ficou firme. Oscar. Devolução para o Neymar. Pode pintar mais um. No desvio, a bola fica com o goleiro. E o torcedor pernambucano está no ritmo de Olé. E o Camacho nem vai mais lá para a beira do campo. Dominou bem no peito o Dedé. Davi Luiz com o Oscar. Claro que agora os jogadores brasileiros mostram o virtuosismo. Como agora, Neymar tentou o passe para o Marcelo. Ele armou para bater no gol, quis o passe para o Marcelo, o corte foi feito. Se o Brasil tivesse jogado assim contra a África do Sul, ganharia por uma vantagem maior e tomaria menos vaia? Ele tentou jogar assim contra a África do Sul. A África do Sul é uma equipe superior à China. Aí foi melhor. O adversário. É lógico, foi o adversário. O futebol do Brasil está sendo, tá sendo assim hoje porque o adversário é muito fraco. O Brasil está numa fase de formação ainda, está longe daquilo que o humano espera, daquilo que o torcedor espera. Do que precisa, né? Do que precisa, do que é necessário para daqui 7, 8 meses jogar uma Copa das Confederações em casa. Né? Dá pra gente olhar esse jogo da China, claro, que tá 6-0 e você, opa, beleza, pronto, tá tudo vamos certo. Jogar a Copa das Confederações aqui como favorito. Não é, atualmente não é favorito. É isso mesmo. E tirando os jogos contra a Argentina, restarão 9 datas de possíveis amistosos. Não significa que eles serão marcados em todas essas datas, mas o máximo possível será fazer mais 9 jogos antes da estreia. Até a Copa das Confederações no ano que vem. Agora o Mano fica pedindo exatamente essa movimentação para o time rodar. Chegou a bola no Hulk, mas a bandeira está marcando posição de impedimento. Marcou o Miguel Ângelo Nievas. O impedimento do ataque do Brasil. Olha o lance aí, Arnaldo. No momento do passe não estava impedido não. Tinha um zagueiro chinês dando condição. Mas o jogo está tranquilo, sem trabalho nenhum. O time chinês não faz falta. Um time muito disciplinado. Portanto, muito tranquilo a arbitragem. Tentou o giro o Gaolin. Falta do Davi Luiz. Davi Luiz ficou achando que o Gaolin fez a falta, mas o árbitro viu o lance irregular do jogador brasileiro. 25 faltas no jogo, é até um número. E o Brasil fazendo mais faltas que a China, 15 contra 10. Pela distância que toma, Shuri Zhao não vai bater pro gol. Cruzou. E o Dedé desvia. O Brasil tá ganhando por 6-0, só para insistir, né? Não tem nada resolvido. Tá só ganhando por 6-0 da China. Se tomar um gol da China, já vai. Tomou um gol da China. Essa pode ser a nova meta. O desafio é não tomar gol. E se tomar. Tá esperando ali o Gaolin para ver se consegue. E o Diego faz uma defesa espetacular. Palavra que eu não sequei nada, não. É só o fato. Se toma um gol e o Diego fez uma defesa sensacional. Davi Luiz no corte. Um reflexo do goleiro brasileiro para fazer a intervenção. Aí o Brasil vai para o contra-ataque puxado pelo Oscar. Na tabela com o Daniel. Passa a bola no meio pelo Hulk. Abriu lá na esquerda o Lucas. Bola para ele.
Vai para a área o Hulk. Fica na meia o Neymar. Lucas levou para o Hulk. Ajeitou para o Lucas. O desvio pro gol! Gol contra de Lyon. Gol do Brasil. O Hulk deu o passe para o Lucas. Quando ele dominou, veio e desviou para o próprio gol chinês, o Liu. Esse o gol contra. Não é esse o gol aí. Esse gol aí não é o gol da China, não. Kleber, a seleção vai fazer mais 2 alterações. Vão entrar agora o Adriano, camisa 14, no lugar do Daniel Alves. E vai entrar camisa 19, Jonas, no lugar do Neymar, mais uma vez substituído, e certamente agora vai ser muito aplaudido, diferentemente do que aconteceu no Morumbi. Daniel Alves vai embora e entra o Adriano, 2 companheiros de Barcelona, né? O Adriano lá é lateral esquerdo, mas destro, joga nas duas. Já que teve vai pro Neymar, deixa ele ser aplaudido agora, né? O jogador sabe, né? O jogador sabe, né? Casa aqui. É um jogo diferente, é um jogo... Mas também, ó, pode servir para uma autoestima. Pô, hoje, né? É para isso que serve mesmo, a autoestima. Esse jogo exclusivamente serve para autoestima, para confiança, para moral do jogador. Não serve para definição de uma equipe, entendeu? Para um determinado torneio, uma determinada coisa. Esse aqui serve ou aquele não, serve para a autoestima de cada um ali. É isso que serve, está sendo bem usado. Hoje está sendo bem usado. Usou mal na sexta-feira, que também era um jogo para ganhar bem. Também era um jogo para ganhar bem, mas o adversário já tem uma qualidade que não é uma grande qualidade, mas já é uma qualidade que nos dificulta atualmente. O futebol brasileiro atualmente entra em dificuldade com equipes daquele porte também. E não é um drama, caramba. Isso aí não é um drama. É que nós estamos acostumados a seleções maravilhosas do Brasil. Hoje nós não temos ainda. Pode ser que daqui a 1 ano e meio seja, mas hoje não é. É por aí. E o Brasil vai para o campo de ataque, tentando aproveitar. A jogada do Jonas. Voltou a bola até o Rômulo. Toca para Hulk. Aí o Adriano. Dedé trabalha atrás com o Davi Luiz. O time chinês tenta puxar o contra-ataque. Não consegue. Hulk já tomou e o Brasil vai trabalhar de novo. Chegou a dizer antes da partida o Gaulin, né, sobre o momento histórico de jogar contra a seleção brasileira. De repente faz um gol. Não está saindo como ele imaginava. Olha que defesa fez o Diego, rapaz. Então, ele está chegando ao 4º jogo pela seleção e até agora invicto. 2-0 contra o Gabão, 2-0 contra o Egito, 1-0 contra a África do Sul e hoje aqui ainda se mantendo invicto. E a seleção, Kleber, fazendo mais uma alteração, vai entrar o zagueiro Hever, camisa 13, vai sair o capitão Davi Luiz. Vamos ver quem vai ficar com a abraçadeira. Você falou que o Brasil ainda não tem um goleiro, aparece um candidato com mais possibilidade de até aproveitar o torcedor que está ligado no futebol da internet, no futebol... O time do Brasil vem para o jogo com o Marcelo. O juiz está dando pênalti. O juiz está marcando penalidade máxima na chegada do Marcelo à área. Marcelo tabelou quando correu na frente. O rapaz com o braço tirou o Marcelo da jogada. Olha, o rapaz se protegeu muito mais do que empurrou o Marcelo. E o Marcelo caiu porque também
Agora, daí dizer que isso é pênalti... Não marcaria, não? A bola tá lá, 3 metros lá no alto. O jogador chinês se protege, bota o braço assim, e o Marcelo caiu igual um balão apagado. Yu fez o pênalti em Marcelo. Pode fazer o 8º gol a seleção brasileira com o Oscar. Não guardou dele ainda. Partiu, bateu de pé direito pro gol! Oscar, gol do Brasil! Faz um placar daqueles raríssimos a seleção brasileira no pênalti cobrado pelo Oscar. 8-0 para a seleção brasileira. Agora vai entrar o Hever, vai sair o Davi Luiz. E aí eu estava falando do goleiro, o Oscar faz o 2º gol dele com a camisa da seleção. Aproveito até para convidar a pergunta do torcedor que, ligado no futebol da Globo, navega também pela internet, porque ele fala exatamente de goleiro no momento em que o Davi Luiz está sendo substituído. Quem deve ser o goleiro no Superclássico? Jefferson ou Cássio? Aí não tem nada a ver com o Diego, o Danilo de Pereira Barreto de São Paulo. Jefferson ou Cássio? Seguindo uma ideia de que ele vai manter os dois, como disse o Tino. Claro. E se trouxer um terceiro goleiro, aí a chance é para quem está no Brasil. Para uma ordem de hierarquia, de convocação, tempo de casa, de convocação pelo Mano, eu acho que o Jefferson deveria jogar. Mas eu acho que ele podia dar oportunidade para os dois jogarem, né? São dois jogos, uma partida cada um. E não deveria esquecer, na minha opinião, o Diego Cavalieri, que é o goleiro da equipe que está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, que já faz um ou dois, até mais anos, que vem se mantendo como um desempenho muito bom. Não pode esquecer também que tem o Diego Cavalieri, que é um grande goleiro. Em relação à sua pergunta, eu acho que é aí que entra a matar, né, o tempo da preparação. Você está encontrando um goleiro de verdade. O Diego Alves fez uma ótima defesa. Está demonstrando que está focado, que é um ótimo goleiro. Aí vem os dois clássicos da América, que você não pode mais contar com o Diego Alves, tem que colocar outro goleiro. Tem que chegar uma hora que o Mano tem que definir 3 goleiros aí para ele trabalhar. Que está ficando muito goleiro girando ali e ninguém está ficando com a posição titular. Ele tem que definir ali. Quando você vai fazer uma brincadeira, você tira 2-1, a primeira pessoa que você escolhe é o goleiro. E você imagina numa formação de seleção brasileira, né? Vem aí o Brasil com o Lucas. Aproveitou a oportunidade para pelo menos entre os jogadores aquela desopilar o fígado, vai todo mundo dormir sorridente com os 8-0. Saberemos, claro, quais as conclusões do técnico Mano Menezes. Bola lançada para o Oscar. Ficou difícil. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando mais pessoas em todo o Brasil. Bom, entrou então o Sandro no lugar do Rômulo, né, Tino? Exatamente, essa alteração na seleção brasileira, que tem um novo capitão, o lateral Marcelo, com a saída do Davi Luiz. Marcelo passou a ser o capitão e a China muda também. Muda, faz 2 mudanças, Kleber. Número 9, Yang, no lugar do capitão, o Gao Lin, número 18, então 9 com 18. E o 14, Feng, também entrou no lugar do número 7, Zhao. 14 pelo 7, 18 com 9. Feng no lugar do Zhao e Yang no lugar do Gao Lin. O jogo está parado, a seleção brasileira tem a reposição a partir do campo de defesa, com 34 minutos. Daqui a pouquinho tem as notícias do Jornal da Globo. Essa defesa aí vai jogar contra a Argentina certamente, né, Cleber? Dedé e Hever. Dedé e Hever, a dupla de zaga. São os dois. Eu digo certamente porque são os reservas aqui. Exato. Né? Porque vem gente nova. Tem jogadores nunca antes convocados, mas não devem entrar imediatamente no time titular.
principalmente nessa zaga com Dedé e Hever. Vem aí para a jogada o time do Brasil com o Sandro e o Jonas. Oscar. O Marcelo domina, Oscar. Agora você tem outros jogadores que vão buscando também aproveitar a noite para mostrar trabalho. O Arouca tocando para o Lucas. Aí o Dedé domina, vem a pressão para cima dele do Yang, tocou mal a bola, deu de presente o lance para o Zhang. A seleção chinesa tenta puxar o contra-ataque, abre lá pela direita o time da China, fechou aqui dentro o Yang, mas a bola não chegou. Você falou de gente nova, você ouviu algum nome por aí, Mauro Naves? Não ouvi, não ouvi, mas ouvi que tem lá 3, 4 nomes que nunca foram chamados pelo Mano. E até brinquei que achava uma coisa difícil, porque o Mano já chamou mais de 80, né? Jogadores e tal, mas vem novidade na lista aí sim. Como vem Damião agora, Tino? Damião no lugar do Oscar, mais uma alteração na seleção do Brasil. Outro que sai bem aí com a torcida. Agora, pensando lá na competição para valer, Casa, tem esses 2 jogos contra a Argentina, que são jogos para quem está em casa aqui. O Mauro falou em mais 9. E tem, como você disse, a Copa das Confederações daqui a pouquinho. Menos de um ano. Essa é a base? Claro, essa é a base. Esse é o Brasil da Copa das Confederações? Esse é o Brasil da Copa das Confederações. A não ser que Robinho fique a fim de jogar, né? Ronaldinho Gaúcho fique a fim de jogar, Kaká reapareça, porque deveria estar, pela idade, eles deveriam estar comandando essa seleção. Adriano ressurgir, né? São jogadores que têm idade para estar aqui nessa seleção brasileira e deveriam ser os líderes dessa seleção brasileira. Mas eles não estão, não é por culpa do treinador. Não é do treinador. Eles que abandonaram o barco aí. Entendi. Entendeu? Mas deveriam estar. De repente, eles ficam afim. Faltam 8 meses aí. Enriqueceria o elenco e de repente facilitaria o trabalho. Não, aí mudaria o nível da seleção brasileira, né? O patamar dela, né? Subiria vários degraus aí. Aí o Marcelo fazendo o cruzamento, a bola foi forte, tentou ajeitar o Hever. Tá ali também esperando o Sandro. Tirando o banho de ponta direita. O Dedé, a chance do Brasil no cruzamento para dentro da área, a defesa afasta. Kleber, rapidamente, só lembrando que o técnico Mano Menezes disse assim: vou ser bem claro em relação à Copa das Confederações, nós temos 70% do elenco definido. Portanto, se você pensar num elenco de 23 jogadores, 70% dá uns 16, teríamos aí umas 7 vagas em disputa para a Copa das Confederações. E é bem provável que muitos acertem grande parte dos 16. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, o sedã com algo mais. O arremesso lateral é para a seleção chinesa. Público presente anunciado, 29.658 torcedores. É menos do que no Morumbi, menos do que se imaginava aqui pela dimensão, pelo tamanho do Arruda, né? Foram cobrados também os mesmos preços no Morumbi, entre R$80 e R$300 os ingressos. Kleber, e hoje dá até para entender, né, toda a dificuldade que o Mano está tendo para formar uma equipe. Apesar de eu achar que ele, né, perde um pouco de tempo testando os jogadores. Mas toda a seleção brasileira, quando acaba uma Copa do Mundo, você tem uma base. Olha aí, Kleber. Vamos ver a arrancada do Hulk, vai levando bem pela direita. Tentou o cruzamento, a bola chegou no Damião. Dominou, deve estar cheio de vontade de fazer gol o Damião. É pelo chute, tá. Você fica com uma base para outra Copa, para outras competições. E o Mano perdeu toda essa base. Porque, por exemplo, Robinho não chamou, porque não chamou algumas vezes e não rendeu o que deveria render. O Kaká
teve problemas físicos. O Adriano praticamente abandonou, né? Tá querendo voltar a jogar futebol algum dia, espero que volte, né? O Luiz Fabiano está voltando agora a fazer um bom trabalho, a ter uma boa fase no São Paulo. E o Ronaldinho Gaúcho está numa oscilação. Teve uma boa fase no Flamengo, depois ruim, e agora está voltando a ter uma boa fase outra vez, né, no Atlético Mineiro. Então são jogadores que deveriam, numa situação normal, estarem aqui hoje sendo a base do time do Mano. E o Mano convocando o Oscar, Neymar, Lucas, para completar essa base que ele devia ter. Ele perdeu essa base, ele nunca teve essa base. Então ele está tendo que formar uma equipe jovem, né? Formar o time e esses jogadores amadurecerem o suficiente. E escreverem a história deles na seleção. Eles não têm história nenhuma. Ao mesmo tempo, sem uma base. Olha aí o Damião recebendo. Ele outra vez. Se mexeu o Jonas. Não conseguiu ajeitar para bater no gol. Vai protegendo no campo de ataque, ou tentando levar a bola para o campo de ataque chinês, o Yang. O Brasil ainda dá uma apertada. Vence o jogo por 8-0, com pouco mais de 40 minutos. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, dando um gás no futebol moleque brasileiro. Vai para a cobrança de falta a China. E tudo isso que o Caso está falando, que você também está raciocinando aí, não é o técnico está fazendo tudo 100% certo, não tem nenhum erro. São as circunstâncias somadas também com as decisões do treinador, obviamente. Aí a bola dominada pelo time do Brasil. Conseguiu roubar o Adriano. Bota na frente para o Jonas. Ele dispara. Tem lá à esquerda o Lucas. Para cima da marcação. Vai chegando no meio o Hulk. Já passou o Adriano. O Hulk olhou, tentou. No meio do caminho o Damião. Num desvio. Volta a bola de Sandro. Dedé já abriu. Bola do Dedé. Essa vai direto para o goleiro. Era tudo para o Zeng chegar. Foi muito mais ligeiro que ele. E quase fez o gol o Leandro Damião. O goleiro ficou com o olho fechado e o punho cerrado. Alguns números aqui, ó, da seleção brasileira, aproveitando aí o desempenho da seleção da China. Ficou com a bola 75% do jogo. Conseguiu um número de finalizações agora 28-3. O Neymar foi quem mais finalizou, 11 finalizações, e marcou 3 gols. E teve 19 chances reais de gol contra uma da seleção da China, aquela defesa do Diego Alves. Das 19 chances reais, o Brasil acabou fazendo os 8 gols. Agora a China pode ter mais uma chance real. O Yang tentou, mas o Dedé não deixa. 42,5. Recuperou a seleção da China. Aí deu uma forçada ali no lance. O Zhang, o juiz entendeu que ele foi puxado, mas fora da área. Não. A falta foi bem fora da área. Depois ele caiu lá dentro da área. Veja na repetição que a falta foi quase 1 metro fora da grande área. Uma notícia para os árbitros internacionais do Brasil, da FIFA. Conversei hoje com o presidente da comissão da arbitragem, Aristeu Travares, que é o delegado do jogo. Disse, olha, vem surpresa. Vou lançar árbitros novos e vou tirar uns velhos aí que não estão com nada. Série A do brasileiro? É, Série A. O Brasil tem 10 árbitros da FIFA. Ele vai limar uns 3 ali. Vai para a cobrança de falta a seleção da China. Rebate o time do Brasil. Ainda tenta a China. Vem para a jogada o Feng. Tenta virar o jogo a seleção chinesa no lançamento do Lu. Cruzamento para a área. E ela vai embora pela linha de fundo. O Globo, a gente se liga em você. Seguro de Vida Itaú. Você é importante demais. Kleber, não teremos acréscimos. O árbitro vai encerrar a partida aos 45.
E a gente lembra que o Brasil não ganha por 8 gols de diferença há 6 anos, desde a vitória também por 8-0 sobre o combinado de Lucerna antes da Copa do Mundo, em maio, antes da Copa do Mundo da Alemanha. A seleção da China tenta o seu gol de honra. Passa perto na arrancada do Zhang. Quase que estraga a sua notícia em China. Por pouco, né, Por pouco, os 8-0 ficariam para uma outra oportunidade. Até o Diego Alves mancharia a ficha dele invicto até agora. Vai terminar o jogo. O Brasil aproveitou a oportunidade de enfrentar um adversário muito mais fraco, que não poderia mesmo oferecer resistência, e fez o placar que precisava fazer conforme a distância histórica de conquistas e de talentos das duas seleções. Para a autoestima dos jogadores, né, Tino Marcos? Pois é, nesse momento todos os jogadores, incluindo os que estavam no banco de reservas, os que saíram do jogo e os que estão em campo, todos estão indo ali para o centro do campo, aparentemente para agradecer a torcida pernambucana. O jogo foi um adversário, para concluir, né, que não tem nenhuma tradição no futebol e tomou o placar que a diferença sugere. Tomara que a seleção brasileira também, como é humano, seja a seleção. Nem euforia demais na vitória e nem depressão demais na derrota. Talvez em casa. Não é a história do não devemos nada a ninguém, não devemos provar, agora todo mundo tem que ficar quieto. Não é nada por aí. Foi o placar. Não tem nada a ver. Foi o placar conquistado como deveria ter sido. Exatamente. Que sirva para abrir mais sorrisos e de repente os jogadores estão lá dentro do campo, né? Então agradecendo e a despedida também, né, Kleber, da seleção aqui no Arruda. O 10º jogo da seleção aqui no Arruda. A maior goleada havia sido a mais marcante, inclusive, o 6-0 contra a Bolívia na despedida para aquela antes da Copa, um jogo muito importante e tal, 6-0. Esse é o 10º jogo, fica com esse 8-0, porque a partir da criação da Arena aqui em Recife, quando a seleção voltar aqui, certamente já não será mais nesse estádio. Então, fica marcada aí a despedida do Arruda, 10º jogo, 8-0. Vamos ver. Com os ombros menos pesados, o que falarão agora os jogadores da seleção brasileira para o Tino Marcos e para o Mauro Naves. Jogadores aqui chegando, saindo do campo agora. A gente aguarda aqui a passagem dos jogadores. Aparentemente que vai chegar mais perto é o Daniel Alves. Daniel Alves, que depois do jogo lá no Morumbi fez um desabafo, falou com muita veemência sobre a importância de se apoiar a seleção. Foi o que se viu hoje, deu tudo certo. Hoje é completamente diferente, Daniel. Eu acho que é a conexão que a gente tem que ter. Torcedor, a gente dentro de campo também. Eu acho que a gente é consciente do que a gente tem que melhorar. E o único que eu estava reclamando é que sem eles a gente não pode melhorar. Eu acho que com a ajuda deles tudo vai ser mais fácil. Porque, volto a insistir, a seleção brasileira é coisa de todos. E se houver essa conexão, eu acho que o trabalho flui. Quando o trabalho flui, o resultado vem. Então eu acho que o único que eu reclamava era isso. Nada contra o torcedor paulistano. Obrigado então, Daniel. Mauro. Vamos ouvir aqui o Hulk, que comentava comigo aqui que o campo estava pesado. Tô vendo você bastante suado, mas, pô, se tivesse leve então era 16. Pô, bastante suado, né? Eu que transpiro fácil. Falei o campo um pouco pesado, que a gente está acostumado mais com o campo da Europa, aquele campo rápido, liso. Mas a seleção está de parabéns, né? Do início ao fim, mostrando vontade, perdi a bola, todo mundo correu para recuperar. E acho que o resultado foi justo aí, poderia ter sido mais. Apesar da fragilidade do adversário, o que se tira de um resultado tão amplo assim, 8-0, e para a autoestima, para a confiança desse grupo? O que tira é a vontade, né? Determinação de todos os jogadores que começaram, que entraram no decorrer da partida. Você via todo mundo correndo, não tinha bola perdida, perdia a bola, estava correndo atrás para recuperar. Então acho que isso era o que estava faltando na seleção, essa vontade. E acho que esse jogo aí foi o principal para a gente criar moral aí dentro da seleção. Certo, obrigado, parabéns. Kleber.
nenhum exagero nas declarações, né? Mais ou menos por aí mesmo. E é isso, a vontade sempre ajuda mesmo no desempenho e na reação dos torcedores. A gente volta daqui a pouquinho para concluir o nosso trabalho aqui no Recife. 8 para o Brasil, 0 para a China, e já as notícias do Jornal da Globo. Globo, a gente